Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta. Hoje estou junto de dois gestores nossos, o Arthur e o Felipe. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi o último trimestre para os fundos da casa e também quais são as perspectivas daqui para frente. Só para atualizar um pouquinho vocês, a Sparta completou recentemente 29 anos de histórico, então bastante relevância já no mercado. Estamos com cerca de 7,5 bi sob gestão. Primeira pergunta, né, que eu acho que todo mundo sempre quer saber sobre o cenário macroeconômico, como que a gente está. Então, a gente viu que a Selic está com 13,75 agora, perspectiva que não aumente mais também, né, daqui para em diante. Então, o que vocês têm hoje em dia de cenário para Selic, inflação, perspectiva de crescimento econômico do país e também impacto disso para os nossos fundos? Tá, legal. Recentemente o Banco Central confirmou que finalizou o ciclo de alta da Selic, né? Acho que o problema inflacionário ele é um problema global, não atingiu só o Brasil, atingiu praticamente todos os países, as grandes economias também. E a gente, talvez pelo nosso histórico de medo de inflação, a gente agiu mais rápido do nosso Banco Central, então a gente já terminou esse ciclo, enquanto outros países ainda estão no início ali, acho que até principalmente o Banco Central americano, né? Ele começou um pouco atrás da curva, ali um pouco atrasado, mas ele falava que era transitório ali. Passou a priorizar mais agora, de fato, esse combate à inflação. A gente entende que, de fato, está sendo combatido o problema, então isso tende a, em algum momento, é difícil de precificar, de precisar quando, mas em algum momento, de fato, deve resolver esse problema. Claro que a gente pode criar novos problemas, como, por exemplo, o crescimento econômico, né, que a forma de reduzir a inflação é o trade-off, né, com o crescimento econômico. No Brasil, os investidores já começam a precificar ali, a estimar quando que pode começar um ciclo de queda na Selic. A gente acha difícil ainda de dar datas, mas o mercado precifica talvez o início ali por volta do segundo trimestre do ano que vem. E é uma queda moderada, né? A gente está no nível altíssimo de Selic, 13,75. O mercado ainda trabalha que pelos próximos 2 anos ainda ela ficaria ali nesse patamar acima de 10%, né? Com 2 dígitos ainda. 2 dígitos no final do ano que vem, então super factível. O que tem precificado na curva é que no decorrer do ano que vem inteiro a gente vai ter uma Selic aí que deve ficar em torno de 12%, né? Na média do ano. Não no fim, na média do ano. Contra uma inflação aí na casa de 5, 6. Então a gente tem um juro real que é bastante interessante, entre 6% e 7%. E aí você perguntou de impacto disso nos fundos, é que o juro real está muito alto. Até julho a gente teve um juro real ainda muito baixo por conta que a inflação estava elevada. De julho até agora a gente teve o IPCA rodando negativo e isso abriu um gapzinho ali de juro real. Então a gente tem um juro real que está muito bom, deve continuar havendo demanda por ativos de crédito, eles tendem a se valorizar. E para o investidor isso é o que importa, né? Ter um juro real positivo. Então a gente acha que para 2023, para os fundos CDI é um cenário bastante favorável e para os fundos IMA B5, por conta dele estar com um carrego elevado, a gente também acha que é um cenário muito bom e ele se apropria de dois eventuais potenciais positivos, né? Que o primeiro deles é se você tiver uma surpresa inflacionária. O IMA B5 ele captura muito bem essa surpresa inflacionária. E um outro ponto é o fato de que se houver corte mais forte de juros, ele tende a se valorizar também. E ele é um índice, ele é um indexador que performa muito bem em cenários de ciclo de corte de juros, né? E como o próximo cenário muito provavelmente vai ser um ciclo de corte, o IMA B5 deve performar muito bem daqui para frente. Bacana. Acho que uma outra coisa favorável para o mercado de crédito com o ciclo de queda de Selic é que a Selic ficou alta demais, né? E isso é uma despesa financeira pesada, né, para todas as empresas, né, que são os tomadores. E às vezes se fica pesado demais por muito tempo, isso eventualmente pode comprometendo a qualidade de crédito de alguns emissores, né? Hoje então, dá acho para que dizer que vocês estão... a Selic caindo, acho que ajuda a diminuir, a reduzir riscos de crédito, né, do portfólio. Então, e ela se manter, em contrapartida, se ela se mantiver alta por muito tempo, pode havendo deteriorações em alguns nomes. E impacto dessa Selic tão alta para avaliação de crédito já tem hoje em dia?
na avaliação de vocês? Está mais criterioso? Algum setor está evitando entrar? Como Não, desde antes do início do ciclo de alta, a gente já vinha monitorando isso, né? Qual empresa que, com o ciclo de alta da Selic, simplesmente vai ter menos lucro, né? E o acionista vai receber talvez menos dividendo, e qual empresa que não vai conseguir pagar suas contas, que eventualmente vai ter que se alavancar, vai ter algum desafio maior ali, né? Isso é nosso dia a dia de análise, né? Monitorar esses riscos. Perfeito. Um outro ponto é que vocês trabalham bastante esse ano já, né? O volume de ofertas no primário foi bem forte, o ritmo super acelerado, inclusive em setembro, né? Foi um grande destaque do ano. Queria que vocês comentassem um pouquinho como que tá... até puxando um pouquinho, você falou agora das empresas se capitalizando mesmo com a taxa de juros tão alta. E o que são perspectivas daqui para frente também para o mercado primário? Tá bom, tem os números aqui do terceiro trimestre, a gente analisou 76 ofertas, um volume financeiro de 50 bi, né? E nesse ano, então, acumulamos 178 ofertas que a gente analisou e um volume de 132 bilhões de reais. Bastante coisa. Bastante coisa. E a gente alocou 760 milhões de reais no terceiro TRI, em 30 ofertas, e alocamos 1.800 bi no acumulado do ano, em 79 ofertas, e alocamos um spread médio de torno de 2,20, tanto no trimestre quanto no ano. Isso não mudou, né? Então, também num spread bom. É um spread bom, é o spread mais ou menos que a gente iniciou o ano, né, na carteira. A gente vem conseguindo manter esse spread ao longo de todo o ano, mesmo com o fechamento do mercado, né? Como eu falei, a gente alocou em mais ou menos, um pouco menos da metade das ofertas, em torno de 40% das ofertas que a gente analisou, e nessa seleção que a gente faz, que a gente consegue se diferenciar, né? E consegue manter um carrego elevado, uma performance boa. Exatamente. A gente está reinvestindo o capital numa taxa boa. Até um dado interessante, que você pegar o total que a gente alocou versus o total do tamanho de ofertas que teve, deu aí em torno de entre 1,5% e 2%. Se você pegar só as que a gente aprovou, está mais perto de 4%, 5%. E aí, sempre que perguntam para a gente capacity, a gente mostra esses números e fala, pô, a gente tem ali um limite em torno de 10% por oferta para alocar. Se hoje a gente está alocando em torno de 4%, acho que ainda tem um potencial de crescimento interessante para as nossas carteiras, né, para chegar ali em torno de 10%. Então, sei lá, grosso modo, se a gente dobrar de tamanho em 12 meses, acho que é um patamar que a gente ainda consegue fazer boas alocações. Bom ponto sobre capacity. Com certeza é uma pergunta bem recorrente, qual que é o tamanho da gestora, até onde dá para ir. E a gente tem uma notícia que no final, né, do mês, agora de outubro, Spartamax vai fechar, a gente vai abrir uma estratégia com prazo de resgate um pouquinho mais alongado de 60. Então, até para quem quiser alocar, se preparar. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho o porquê dessa decisão, quais são os impactos para o produto e falar sobre a capacity, né, no geral dele. Bom, o Max ele é um fundo que ele tem uma meta de retorno um pouco superior aos demais fundos que a gente tem na casa. Ele é um fundo para investidor qualificado, né? E uma parcela relevante do resultado adicional desse fundo, ele é por conta de giro de carteira. Não giro diário, mas entrar mais pesado num primário quando acha que tem uma distorção, fazer uma posição um pouquinho mais concentrada em determinado emissor, entrar num ativo que tem uma liquidez um pouco mais baixa com uma posiçãozinha um pouco mais alta do que os outros fundos entram. Então, esse giro de carteira, ele permite agregar retorno. E quanto maior o fundo, mais difícil é você girar com tanta recorrência. Comparando ele com o Top, por exemplo, o Top alocou 60%, o Max alocou 60% do patrimônio dele em ofertas primárias esse ano, enquanto que o Top alocou em torno de 30%. Então ele tem um giro ali, que é o dobro do giro do Top. Então a gente, buscando gerar um retorno adicional para o investidor e ao mesmo tempo reduzindo o risco de liquidez do fundo, a gente tá abrindo um feeder mais longo para tentar reduzir um pouco a captação dele e manter o PL dele mais estável. A gente não vai fechar o fundo, a gente vai fechar o feeder mais curto e abrir um mais longo, na tentativa ali de estabilizar a captação com volume de resgate, manter o PL dele ali em torno de manter a acessibilidade, o 800 produto milhões. continua disponível para o investidor, né? Mas
Só O feeder D30 a gente vai manter ele fechado, vai deixar um D60 disponível. para conseguir preservar a melhor gestão também possível para o produto. Exatamente. Muito bom. Só queria finalizar falando de um fundo recente que a gente lançou, que é a Sparta Previdência e Inflação. A gente já lançou com algumas seguradoras, tem algumas outras que vão sair em breve. Usa a mesma estratégia que a gente já tem, por exemplo, no Top Inflação e uma B5 com benchmark. Queria só que vocês comentassem um pouquinho sobre a estratégia, já que visando no longo prazo uma B5 é tão vencedor, né? Por que é tão interessante também abrir na estrutura de previdência? Acho que o interessante da Previdência e Inflação é que o fundo com o benchmark em uma B5, ele mira de fato um retorno real e na Previdência, geralmente você tem um objetivo de retorno de longo prazo, né? Então casa muito bem isso, de você conseguir agregar esse retorno real no seu portfólio. Até quando a gente compara o IMAB5 com o CDI, a gente vê que ele, a longo prazo ele performa melhor, a despeito de terem eventualmente alguns meses ou alguns períodos em que ele underperforma. Como por exemplo até o terceiro trimestre agora, né, como a gente falou, mas a longo prazo ele acumula uma rentabilidade melhor, ele ainda assim mantendo um risco baixo no portfólio, né, além de que na Previdência você tem uma tributação mais eficiente, né, então é melhor, se você tem essa possibilidade de investir no fundo de Previdência, né, você não ter come-cotas, né, você eventualmente mirar uma alíquota de imposto de renda menor do que a dos fundos tradicionais, o retorno real, né, acumulado num prazo longo tende a ser bem superior. Né? Perfeito. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês hoje. Obrigada, pessoal que assistiu. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo, que a gente também vai sempre fazer esses comentários trimestrais, até mensais, se precisar. Mas é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, até tchau. mais, pessoal. Obrigado.